Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Gênesis, né? E quão abençoado tem sido. Hoje a gente viu aqui a maravilha da recapitulação da lição. No primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26 e 27, lá está bem claro que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E nos deu o domínio desse ambiente criado, dessa terra que era um caos e Ele deixou um local habitável. Então, nos criou a imagem e semelhança e nos deu o domínio deste planeta, desta terra. No capítulo 2, vão acompanhando, tá? No capítulo 2, nos versículos 8 e 9, no versículo 8, diz que Deus plantou um jardim. Já leram lá? Era um jardim cheio de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Recapitulando, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, plantou um jardim, e esse jardim ele era a gente fala que é um jardim florestal, né? Tinha árvores que eram agradáveis à vista, toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para comer. Muito bem. No capítulo 2, no versículo 15, Deus colocou o homem onde? No jardim, para fazer o quê? Para guardar e cultivar. Guardar e cultivar. Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, com o domínio dessa terra e depois colocado para cuidar desse jardim. Certo? Quando eu comecei a ler, eu decidi um tempo atrás, né, quando eu era jovem ainda, em um período de muitas incertezas na vida, né, daquela busca tremenda de uma razão para viver, e aí depois de procurar muitas religiões, muitas linhas filosóficas, tomei a decisão que ia estudar a Bíblia. E aí comecei lá, como todo mundo faz, né, pelo início, pelo Gênesis, né, início. E aí quando eu me deparei com aquele texto que Deus deu o domínio, aí foi um momento muito difícil, né? Porque naquela época um jovem meio rebelde, que não queria saber muito de domínio, entender que Deus nos deixou para domínio, porque eu tinha uma ideia de que o domínio seria uma coisa assim de você massacrar, de você aprisionar, não é? E aí quando eu fui entender, buscar que o domínio significava governo, cuidado, mudou completamente. Então, quando Deus nos deu domínio, significa que Ele nos deu o cuidado, a responsabilidade de cuidar desta obra criada. E aí uma pergunta, quem é que tem o domínio sobre todo o universo? Deus. Mas como Ele nos criou a imagem e semelhança, Ele nos colocou aqui também para sentirmos o que é que seria Deus, e para cuidar, para ter o domínio disso aqui. E aí, eu quero já fazer um parênteses. Eu vejo alguns falando, olha, não dá para eu poder trabalhar com jardinagem, com agricultura, porque eu tenho uma outra atividade. Eu sou pastor, eu sou administrador, eu sou professor, eu sou coordenador de cursos de agronomia, enfim, não dá para poder fazer muito isso, tá? Mas vejam, o nosso Criador tem um domínio de todo o universo e Ele plantou um jardim. E não só isso. Escutem. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que é o céu? Vocês já se perguntaram como é que é o céu? Como é que é o céu? Um tempo atrás eu tinha um conceito do céu que era um lugar assim, todo branquinho, muito silencioso. Aí depois eu comecei a falar, não deve ser diferente. Aí eu pensei, o céu é um lugar onde passa um rio, que tem um gramado, que tem uns leões do lado, as crianças ficam brincando ali com os leões. Você já viu essa gravura em algum lugar? Eu achava que o céu era assim. Aí,
Lendo um dia a Bíblia, em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, lá está falando sobre o rei de Tiro, né, que ali está representando Satanás. Vocês buscam na Bíblia de vocês. Eu não estou abrindo porque... Então me ajudem. Diz assim, ó, falando do rei de Tiro, de Satanás: estavas no Éden, jardim de Deus. Onde foi que ele estava? No céu. Naquele instante ele estava no céu. Foi antes dele vir para aqui. Então, o céu era também o Éden. Mas aí, lendo, né, os livros da Revelação, que eu imagino que vocês leem também, tem um livro especial. No Deserto da Tentação. Já leram? No Deserto da Tentação. Olha o texto que está aqui, por favor. Olha, Adão tinha temas a contemplar nas obras de Deus no Éden. Que era o quê? Então vamos lá agora. Vamos lá. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, plantou um jardim e colocou o homem para cuidar daquele jardim. Correto? E deu domínio para o homem. Então, aquele jardim que Deus plantou não foi o primeiro. Já tinha outros. Dentre eles, o jardim celestial. Agora, o que é a miniatura? Miniatura é o quê? É algo pequeno que representa algo muito maior. Correto? Então, deixa eu perguntar a vocês agora. O que é o céu? É o Éden no tamanho real. O real não era o Éden, o Éden era o quê? Miniatura. É o tamanho real. Muito bem, muito bem. Deus nos criou em imagem e semelhança, nos deu domínio. E eu fiquei pensando, será que Deus nos criou só em imagem e semelhança ou na função também? Será que Deus, Ele plantou um jardim e colocou o homem para cuidar daquele jardim? Será que Deus ia mandar cuidar de um jardim se Ele também não cuida de um jardim? Então, aí eu comecei a me perguntar, quem é que cuida desse jardim celestial? Será que Deus tem tempo para cuidar desse jardim com um domínio tão grande, resolver o meu problema, o de você e de todo mundo? Será que Ele tem tempo para fazer isso? Gente, a imagem e semelhança é na função. Quando Deus nos colocou para cuidar desse jardim, em Gênesis 2,15, é porque Ele cuida do jardim celestial lá, que era a miniatura do céu. Para mim isso foi tão importante, sabe por quê? Eu sou filho de agricultor. E a agricultura, ao longo da vida, é uma miséria. Não vou falar bem desse negócio. A agricultura do jeito que a gente vive, do jeito que a gente conhece, não foi sucesso na vida. E eu fui muito traumatizado com isso. Eu fui criado, né? Nasci, né, assim, na cidade, mas minha primeira infância eu vivi na zona rural. Num local da Bahia que você imagina de 50 anos atrás, que vocês nem imaginam como é. E aí os meus pais fizeram muitos esforços e me colocou para estudar em um colégio fora, um colégio interno. Não foi na rede adventista, não, um colégio interno. Gente, quando eu cheguei lá, que estudei naquele colégio, pensa um camarada vindo da roça, como era que se vestia, como era que falava, com aqueles meninos da cidade, urbanos. E menino não é gente, você sabe, né? Naquela época não tinha o negócio de bullying. Bullying é uma palavra moderna, né? Era gozação mesmo, malhação. Gente, esses meninos, eu falei, olha, eu não quero saber nunca desse negócio de roça, de agricultura, eu não quero saber nunca. Aí o pessoal perguntava de onde eu era, eu falava assim, sou de Jequié. Jequié é a cidade mais próxima. Eu não falava que era de Salvador, do Rio, porque a mentira ia ser muito grande, né? E para piorar a situação, o meu pai ia me visitar, assim, cada semana, cada 15 dias, né? Enquanto os pais dos meus colegas, quando iam visitar, levavam comida para eles. Colégio interno, fala sério, a comida é muito ruim. Da rede adventista é bom, tá? Os outros. Levavam. Aí eu lembro que os pais dos meus colegas levavam aqueles biscoitos recheados, né? Eu lembro teu nome, Mirabel, tinha um nome desse. Foi do tempo de algum de vocês aí? Aí levava um bocado de coisa dessa.
E você sabe o que era que o meu levava? Primeiro que o meu ia num Jeep, daquele Jeep da Ford, aqueles Jeepinhos, né, de capota assim, né? Enquanto os pais dos meus colegas iam de Del Rey, lembra do Del Rey? Ia de Caravan, ia desses... E o meu, sabe o que ele levava de comida? Um saco de banana, um saco de laranja. Gente, eu não sabia onde enfiar a cara, né? E eu falei, eu não quero saber nunca desse negócio de agricultura. E isso passou ali, aquela adolescência, chegou na juventude e isso persistiu, sabe? E às vezes meu pai tinha fazenda, eu ia lá, mas ia e voltava logo, ia só buscar dinheiro lá, assim, para poder gastar. Onde? Na cidade, né? E aí foi, já na juventude, que entrou essa crise, essas incertezas de como é que a coisa seria. Porque eu não tinha satisfação também com essa vida que os jovens urbanos viviam. Me dava muita tristeza, embora participasse, porque jovem quer fazer parte do grupo, né? É muito difícil você ser diferente. Então, para mim era muito difícil, mas não me dava paz. E aí foi que eu comecei a estudar a Bíblia. E aí, quando eu descobri que o meu Criador é um jardineiro, e que ele cuidava do jardim, mudou completamente. Eu não tinha mais vergonha. Vocês terem ideia, a minha vergonha era tão grande de colar a imagem de agricultura que quando eu ia para essa cidade, que é quando a gente tinha casa, que eu estudava, que eu ia para a fazenda, eu deixava para pegar o carro lá no final da cidade. O pessoal não vê que eu estava... E quando eu vinha, eu descia do carro, trocava de roupa e vinha, né? Já pensou se algum colega meu soubesse que eu era da roça? Eu pense que situação, né? Mas o dia que eu descobri que o meu Criador era isso, mudou completamente. Tá certo? Pense, irmãos, você fazer uma atividade que o seu Criador faz. Olha que maravilha. Quando você está cuidando de um jardim, quando você está plantando, saiba que o seu Criador está fazendo o mesmo. E aí, eu fiquei pensando, gente, que coisa, né? E aí depois vieram os filhos. E se tem gente que quer coisa boa para os filhos, são os pais. Qual é o pai que não quer uma coisa boa para o filho? Cristo até chegou a dizer isso. Qual é a mãe, né, que vai se esquecer do seu filho? Qual é o pai que, se um filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Se lhe pedir um peixe, vai lhe dar um escorpião? Qual o pai que vai fazer isso? Nenhum, né? Então os pais querem dar boas dádivas para os seus filhos. E eu fiquei pensando, gente, já pensou agora eu como filho, querendo cuidar de um jardim? Como é que meu pai vai lidar com tudo isso? E aí eu descobri ao longo do tempo que esse Pai do céu, ele fica numa felicidade, porque ele falou, olha, há mais alegria no céu quando acontece o quê? Quando um pecador se arrepende. Ou seja, a gente vai indo num caminho, o caminho lá lembra? Entrou pelo caminho de Caim, desse povo todo, né? E agora a gente decide o quê? Voltar. O pai fica com uma alegria tremenda. Mas é só alegria? É só isso, o pai fica só alegre? O que o pai faz? Quando o filho quer fazer as coisas corretas, quer se encaminhar, é só isso que o pai faz? O pai instrumentaliza, o pai dá todos os recursos para que isso ocorra. É ou não é? Então, meus queridos, nós estamos lidando com algo muito poderoso. Estamos lidando com algo que é o plano do nosso Criador, é a vontade dele, é algo que ele faz, é algo que ele quer instrumentalizar a todos nós nessa direção. Por favor. E nesse período de adolescência, quando ainda fazia o ensino médio, eu tive 2 colegas. Eu lembro agora que um chamava Anderson e o Humberto. E eu frequentava a casa dos pais deles, né? E o pai dele chamava Dr. Humberto. Era um odontólogo, um camarada assim, muito intelectual, estudioso e apaixonado por agricultura. E mesmo depois que eu não tinha mais contato com os filhos, cada um tinha ido para o canto, sempre que eu ia à cidade eu fazia uma visita, quando eu podia fazer uma visita a esse senhor Humberto. E depois me tornei adventista, conheci, a gente conversava, e ele me revelou algumas coisas. Ele falou, olha, ele gostava de criar animais, ele criava as vacas holandesas. E quando eu falei de adventista, ele falou, olha, eu tenho um apreço muito grande pelos adventistas. Por quê? É porque assim, eu já comprei muitas vacas, porque você sabe que o NASP, hoje é o NASP, mas aquele colégio lá de
de São Paulo, um Capão Redondo com aquelas bandas, eles tinham uma fazenda que criavam vacas holandesas de leite, assim, que eram das melhores do país. E eles faziam eventos e tudo, né? E esse senhor, que cuidava disso, da Bahia, vinha cá fazer e ele levava o gado. Então ele conhecia os adventistas pelas vacas. Mas um dia ele me falou algo que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, o homem tem duas paixões que ele não consegue viver bem, completo, se não consegue realizar. E aí ele, duas paixões do homem. Quais são? Ele falou, olha, uma é a mulher. E se for da mulher, é o homem. E a outra é a terra. Ele falou, se o homem não consegue administrar isso, ele não vai ser completo. E eu nunca esqueci disso. O homem, isso vem lá do Éden. O homem tem essas duas paixões, né? Formar uma família e ter o quê? Uma terra. Uma terra. Por quê? Foi colocado por nosso Criador em nós, não é isso? E olha isso aqui. Aquele que ganha sua vida pela agricultura escapa de muitas tentações e goza de inúmeros privilégios e bênçãos negados àqueles cujo trabalho é nas grandes cidades. Vocês concordam com isso? E nestes dias de colossais monopólios e rivalidade comercial, poucos há que gozem de uma independência tão real, de tão grande certeza de bons rendimentos de seu labor, como o cultivador do solo. O que é que esse texto está dizendo para a gente? O que é que esse texto está dizendo para a gente? Qual a ideia, quais as ideias centrais, não? Qual a ideia central, né? Olha, não, por favor, livre de tentações. As cidades você já sabe, né? Que é um antro de tentação. Para todo mundo, para crianças, jovens, adultos. É ou não é? Eu não vou nem discutir sobre isso, todo mundo já sabe já, né? Tem monopólios hoje? Existe rivalidade comercial? Tá certo. Será que pode ter uma vida independente em volta ali da agricultura, do campo? Será que dá para a gente ter isso? E será que dá para ter bons rendimentos também? É uma promessa, olha, bons rendimentos, rendimentos com liberdade, tá certo? Por favor. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Vocês entendem isso? O nosso Criador, o nosso Rei, espera e deseja nós, criados à sua semelhança, sejamos o que nessa terra aqui também? Reis e rainhas. E o que é que precisa para ser um rei e uma rainha? Um pedaço de terra e um lar confortável. Veja, e esse conforto de um lar não é só o conforto material, é o conforto físico, o conforto relacional, tá certo? É o mantegoso do céu, isso aqui, tá? E por falar nisso, ó, livro lá de Adventista, viu? Nenhum casal jovem deve casar sem ler esse livro 5 vezes. E quem já casou tem que continuar lendo, tá? Porque é uma preciosidade, tá certo? A minha esposa, quando ia casar, ela falou, eu caso, mas tu tem que ler 3 vezes o livro. Aí, só assim, viu? E fizemos assim, leitura mesmo, para poder... E mesmo assim, a gente ainda errou bastante, tinha que ter lido mais. Ele quem? Pois, no princípio, nossos primeiros pais, entre o quê? Os belos quadros e sons, em que deseja que nos regozijemos ainda hoje. Lá no princípio, e Ele quer que hoje ainda nos regozijemos. Vocês estão vendo essas imagens? Essas imagens foi uma cortesia lá de Vitória, né? Vitória agora ela está na África, essa aqui é da Tanzânia. Ela falou, pai, a Tanzânia é um país maravilhoso, lindo. Viu, Joy? Cadê Joy? Maravilhoso, lindo. Mas ela mandou essas imagens, mas cobrou um alto custo para mim. Um alto custo. Ela falou assim, olha, o professor Walter, meu coordenador, vai estar presente. Eu quero que você faça amizade com ele, direitinho, tá? Porque, para ele, assim, me livrar um pouquinho dos problemas aí, de ausência, de alguma coisa, né?
Então ela cobrou isso, falou, eu te mando as imagens, faz a apresentação, mas você tem que fazer isso. Vamos ver aí, vou ter que conversar depois com o professor Walter para ver se... Irmãos, o nosso Criador quer legar para os seus filhos o melhor ambiente para a família como inteiro, desde as crianças, os adolescentes e os adultos também, todos nós. Em todas as fases, isso faz bem para a gente, não é? Por favor, já está aqui, né? E olhe, ide para um lugar onde, separados das diversões e extravagâncias da vida da cidade, possais ser o quê? Companheiros para os vossos filhos, ensinando-os a conhecer a Deus mediante suas obras, preparando-os para uma vida o quê? Íntegra. Falamos de integralidade, de integral, aqui. Veja que até agora eu não estou falando de escatologia ainda, né? Olha os conselhos. Será que existem esses lugares ainda? Será que a gente pode encontrar esse local? Vamos para a África. Aproveita a Judy Joy, lá tem lugares maravilhosos, baratíssimos. Você aceita, Joy, algum grupo aí de brasileiros te ajudando lá em lugares lindos da África? Pronto, ela já falou que sim, tá vendo? Isso é lá. Tem muitos lugares lindos que a gente pode se estabelecer com famílias e desfrutar do plano de Deus. Ser o quê? Companheiros dos vossos filhos, ensinando-os a ter uma vida o quê? Íntegra e sendo uma bênção neste mundo, sabe? Eu quero ler um texto para vocês aqui. Eu não coloquei na apresentação porque nós como pais, nós estamos e desejamos, é correto, buscamos sempre assim a excelência intelectual, a excelência econômica, a excelência profissional, né? A mesma forma nossas instituições também, estamos querendo assim, estar sempre no topo, e isso é uma coisa nobre, não é verdade? Tem um texto aqui que eu acho fantástico, está no livro Patriarcas e Profetas, na página 46, vocês podem acompanhar, que diz o seguinte: nos que diz respeito aos meros progressos terrestres e materiais, os caimitas, que nós estudamos hoje, distinguiram-se de seus descendentes. Não tomavam, porém, em consideração a Deus e estavam em oposição aos seus propósitos em relação ao homem. Ele está comparando aqui, a senhora está comparando os caimitas com os setistas. Qual era aquela linhagem que decidiu seguir os planos de Deus? Qual foram? Caimitas ou setistas? Mas interessante, do ponto de vista intelectual, material e prosperidade, os setistas não eram os melhores. Os caimitas eram os que se destacavam. Então, no nosso processo de formação, de educação, tanto dos filhos quanto das escolas, eu acho que a grande busca nossa não são as consecuções materiais, intelectuais, porque o mundo é muito melhor. Quantos nobéis nós como igreja temos, instituições? Quantos? Não é isso. Embora não devemos negligenciar a intelectualidade, as questões materiais, isso. Mas a nossa grande distinção vai ter em cumprir uma função neste mundo que a gente vive. Sermos pessoas íntegras, integrais, tá certo? É isso que o mundo está realmente precisando, né? Por favor. E aí? Tá bom. Eu estou convencido de que uma vida simples, no campo, em meio ao som da natureza, em contato com os filhos, sendo companheiro dos filhos, ali é a coisa melhor deste mundo. Mas como é que eu vou fazer? Eu não sei. Eu não sei como fazer. E agora? Quem é aquele? Aquele que ensinou. E a gente lê, Deus ensinou Adão, né? Aquele que ensinou Adão e Eva lá no Éden a guardar o jardim, deseja o quê? Deseja destruir os homens e as mulheres hoje. Hoje, now, ahorita.
deseja instruir-nos hoje. A pergunta é: estamos dispostos a ser instruídos? Estamos dispostos a entrar nesta escola? 2 Coríntios 1:20 diz que em todas as suas promessas há um sim e um amém. Está lá, é a promessa dele, né? Ele vai ensinar como fazer isso, tá certo? Essa agora, preste bem atenção. Essa imagem aqui não é da África, tá? É aqui do Brasil, da Bahia. É uma areazinha que a gente adquiriu lá, porque lá na Mata Atlântica é muito fácil o negócio, né? A pessoa fala, na Mata Atlântica, enfim. Aí e assim, outra coisa que tem muitos irmãos nossos que falam, terra é muito cara, não vai para terra não, tudo muito complicado, é muito caro. A gente comprou. Eu não vou falar preço para vocês hoje, eu quero que é sábado, vocês vão querer. Também lá é ruim, é muito seco, não vão para lá para perto não, viu? Por favor. Mas eu não vou nem contar para vocês quanto custa no semiárido 1 hectare de terra, não vou falar não. Então, quando a gente chegou lá, era um lugar muito degradado. Mas olha o que o texto diz. Doutou-nos, quem doutou-nos? Quem foi? Deus. Então Deus nos doutou, né? Doutou-nos Ele de um poder não totalmente diferente do seu. Olha que coisa, nós temos um poder parecido com o de quem? Porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Nós temos um poder parecido com o dele. Olha, foi-nos dado até certo ponto o domínio sobre o quê? Olha que maravilha. Vocês já pensaram isso, gente? Uriel, estou com vontade de descer aqui, Uriel. Como é que deixa a gente estar com vocês, sabe? Porque, olha, foi-nos dado até certo ponto o domínio sobre a sua natureza. Assim como Deus do caos evocou a terra em sua beleza, também nós podemos fazer o quê? Também nós podemos produzir ordem e beleza. Podemos produzir ordem e beleza desse caos. Vocês já imaginaram isso, gente? Que nós podemos ser co-criador com Deus? Olha que privilégio fantástico. Pergunto agora, onde é que a gente pode fazer isso? Onde é que a gente pode fazer isso? No campo. É nesse local que Deus pode fazer isso. Tá certo? Gente, é uma maravilha. O dia que a gente entender isso, o dia que mudar a nossa mente a esse respeito, tá certo? É por isso que Romanos capítulo 2 diz isso, que é para a gente transformar o quê? Em tudo, gente, em todos os aspectos da vida, mudar a nossa forma de enxergar. E como diz, como imagina a tua alma, isso está tudo aqui, ó, está tudo aqui. Muda a sua cabeça, que mudou tudo. Tudo. Muda. E ao longo do tempo foi isso, né? A nossa mente foi sempre mudada, mas mudada para um lado contrário. Mudada para um outro reino, um reino, desse reino aqui do inimigo, né? Então a gente precisa mudar esses padrões de conhecimento, de compreensão, de verdade, de crenças, de valores. E aí sim, a gente vai experimentar com boa, perfeita, é agradável, é a vontade. Essa é a vontade dele para nós. Olhe, essa é a sequência da outra frase, tá? E posto que todas as coisas estejam hoje desfiguradas pelo mal, contudo, em nossos trabalhos acabados, sentimos uma alegria idêntica dele. Quando olhou para o lindo mundo, pronunciou o quê? Vocês lembram como era o mundo quando Deus começou a fazer o trabalho? Como era? Era o quê? Um caos. E depois, ao final, ele falou o quê? Muito bom, depois que criou o homem. Essa área aqui era aquela. Essa aqui que vocês estão vendo era aquela. Depois de 2 anos. Vocês nem imaginam, eu não vou falar para vocês como é que está isso lá agora. Aquelas frutas deliciosas do semiárido. Pinhas, manga, até tâmara. Até tâmara. Tem tâmara aqui também, tá? Plantamos tâmara lá também. Tudo, coisa. Entende? Podemos acreditar nisso. Que Deus nos dotou com capacidade parecida com a dele. E podemos, do caos, fazer uma ordem. E sentimos o mais importante, ó para aqui.
sentir alegria. Já pensou sentir a alegria de Deus? Gente, nós seres humanos buscamos alegrias. E alegria faz bem. Faz ou não faz? Uma vida alegre. Só que essa necessidade de alegria, muitos de nós vamos buscar em outras coisas, em outros caminhos. E às vezes uma alegria cara, não é? Uma alegria que também gasta muito, uma alegria que degrada. E será que é só para nós, adultos? Pense agora os nossos filhos estarem envolvidos com essas coisas todas, aprendendo desde cedo. Olha que maravilha. Uzias, vocês conhecem, né? Também Uzias edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinheteiros, nos montes e nos campos férteis. Porque ele era o quê? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos amigos da agricultura tem aqui? Olha, tem muita gente que fala que é amigo, mas tem muitos amigos da onça, sabe? Eu fiquei pensando, esse administrador desse colégio, esse presidente social, esse da União, não é presidente da União nem da associação, esse daqui é o rei, desculpa. Mas não tem alguma semelhança? Tem ou não tem? Ele é o rei era o rei de? Tá. Gente, olha o que um amigo da agricultura pode fazer. Olha o que um amigo de agricultura pode fazer. Está o recado aí, tá? Quando é amigo, a gente cuida, a gente zela, a gente promove tudo aquilo ali, né? E eu fiquei impressionado com esse rei. E a gente pode ser amigo da agricultura, fazer com isso. Nas nossas instituições. Cadê o Isaac? Você é amigo da agricultura, seu Isaac? Você está promovendo isso lá? Organizando água, campos férteis, direitinho, organizando tudo. Cadê as outras instituições presentes aqui? Eu quero ver se vocês são amigos da agricultura. Eu sei que tem muita gente amigo da administração, amigo disso, amigo daquilo, mas da agricultura, fala sério, agora eu vou falar. Eu ando nesses diversos lugares, instituições, fazendas, colégios, eu vou falar mesmo, tá certo? Vou falar. E eu vejo poucos amigos. Porque amigo, ele tem que demonstrar mesmo, amigo ele tem que estar ali, tem que estar junto, tem que prover os recursos, prover as condições para que a coisa funcione, tá certo? E eu pensei, poderia ter falado muitas coisas de Uzias, mas tomaram ali, um parágrafo para falar que ele era amigo da agricultura e dizendo por que ele fez isso, tá certo? Vamos entender isso, como é que a gente pode ser amigo, viu, Uriel? Amigos da agricultura, por favor. Olha esse texto. Os que põem em prática a aptidão que Deus lhe deu para a conversão à verdade da classe intelectual culta, rica e absolvida pelo mundo estão fazendo o quê? Um trabalho bom e essencial. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que nós vamos fazer trabalho com essa classe? Como é que nós vamos fazer um trabalho com a classe o quê? Vamos lá. Uma classe intelectual, culta, rica e absolvida pelo mundo. Como é que essa classe será atingida? Eles precisam ser atingidos. Como é que ele vai ser atingido? Como é que vai ser atingida essa classe? Tem que ter algo diferenciado, que esteja de acordo com as demandas e necessidades desse povo. E aí agora eu quero fazer os passos, vamos voltar lá atrás. Eu tenho uma vida, né, com minha família, ali na minha propriedade, cuido das questões ambientais, produzo alimentos de qualidade, tenho os meus filhos ali direitinho, saúde e tal. O mundo não está buscando isso também ou não está? Agora, quando esse povo que é intelectual, que é rico, que veio aquilo ali, porque, abre aspas, você sabe que eu fico olhando para essa questão, né? A gente mesmo lá e outros, não tem nenhum papel moeda, mas a gente vive como rico. Muito
como rico. Porque o que os ricos verdadeiramente ricos buscam é o quê? Uma vida tranquila, comida de qualidade, um ambiente aprazível, tempo para ter relações uns com os outros, e isso eles têm. E vem com menos gasto de energia. Então, quando esse povo vê isso, como é que eles vão ficar? De boca aberta. Tá? Então, nós podemos, através do nosso viver, que atende às demandas do mundo, chegar para atingir essa classe. Tá certo? E eles vão falar assim, me conta, como é que faz isso? Vai me ensinar, vai. Me diz aí. Não só isso, eu te pago para tu me orientar lá, me dizer como é que faz essas coisas. Evangelismo. Tá certo? Isso aqui lá na nossa casa, são os grupos que a gente recebe, né? Recebia, né? Diz a esposa que não vai receber mais, para fazer curso, vivência, e passa lá um tempo com a gente, convivendo com isso, tal, ajudando, e enfim. Mas eu tenho um texto para vocês ainda, que está aqui, eu não coloquei na apresentação. Diz o seguinte, olha que coisa. Esse aqui é uma classe o quê? Intelectual, culta, rica, absorvida pelo mundo. Agora, escute essa aqui agora. Ciência do Bom Viver, na página 192, vocês podem abrir. Fala assim, ó. Há multidões de famílias pobres pelas quais não se poderia fazer nenhum melhor trabalho missionário do que ajudá-los a se estabelecerem no campo e aprender a tirar dele um meio de vida. Não há nenhum melhor trabalho missionário com as classes miseráveis, pobres, do que ajudá-las o quê? Se estabelecer no campo. Se estabelecer, não é só isso, se estabelecer no campo e tirar dali um meio de vida. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai ensinar as coisas que a gente não tem? Entende? Então vejam que trabalhos como esse, nós vamos atingir tanto as classes ricas e intelectuais, como as classes pobres, tudo como evangelismo. Pode ser na África, pode ser na Europa, pode ser nos países subdesenvolvidos, países pobres como países ricos. Essa mensagem, ela faz isso, ó, roda o globo. E percebam, cada vez mais as classes ricas e os países desenvolvidos, eles estão menos afeiçoados por religiosidade, como a gente conhece. Tá certo? E como é que esse pessoal vai ser impactado? Por uma vida coerente, que mostra que atende às demandas dele. Tá. Então, lá na nossa casa teve alguns filhos, né? Alguns filhos. E aqui tem dois. Esse daqui é o Elias, né? O Elias... vocês já não precisam nem ler, né? Já estão lendo o texto. O Elias, ele está agora com 18 anos e ele está fazendo uma missão aqui na América do Norte. Não vou falar o lugar, mas ele está por lá. E ele está ajudando a cuidar da parte agrícola de um colégio. Tá certo? E ele me disse que agora ele ficou responsável pelo troço lá e está ajudando lá. Aquele outro lá, a imagem não estou conseguindo enxergar daqui, não sei se vocês enxergam, ele está na Oceania. Também está lá envolvido com as questões agrícolas, né? Está fazendo também uma missão lá também, deve voltar aí no meio do ano. Ele é médico para continuar continuar suas atividades. Tá certo? Por favor. Essa aqui, que foi é aluna do professor Walter, né, que pediu para a gente fazer uma média aí com ele. Ela está lá na África, né? Aí ela mandou dar um recado para a Joy também. Ela falou, pai, fale com Joy que eu quero trabalhar com ela, viu? Falou que vai trabalhar contigo na África. Ela é apaixonada por África, né? E interessante, esses moleques, todos eles, né? Entram em contato comigo, pai, você tem que vir aqui, você tem que falar.
Vocês estão aí, não precisa mais ouvir, né? Vocês estão aí, tal. Daqui a pouquinho eu vou ter que... Vejam que coisa. Olhe, o resultado. Aprenderam lá na fazenda e agora pode contribuir isso em diversos lugares, em diversas situações. Tá certo? Isso é possível a gente fazer. Não era esse, talvez, a intenção primária de ocorrer isso, mas isso vai naturalmente. Né? Como diz, o que é que? Ensina o quê? A criança, né? O caminho que ele deve andar. E quando é que ele vai esquecer disso? Nunca. Agora, por que nós, como família adventista, como igreja, isso não ocorreu? Porque lá atrás a gente falou que negócio de agricultura, de campo, está errado, ninguém quis, tá certo? E hoje nós privamos uma geração, ou várias gerações, de estarmos cumprindo papéis importantíssimos aí. E eu quero agora falar um pouquinho, como eu estou dando recado a um bocado de gente hoje, e assim, cadê o professor Walter? Está aqui? Não está não, né? Mas ele vai assistir depois. É assim, pense agora, nós temos colégios, cursos, né? Formamos pessoas com habilidade missionária, que tem um gosto prático mesmo, olha que impacto poderíamos fazer isso, né? A gente não sabe até onde isso pode chegar, mas em muitos casos essa educação precisa começar quando? Como criança, novinho. Por isso que eu falo com os pais, leve, filhos não são estorvos, leve desde cedo, e depois que fica grande já não quer mais, tem que ser cedinho, tá certo? Senão não vai ter mais vontade. Tudo bem? Por favor. Agora, depois você tem muitos filhos, arrumar uns a mais a menos não faz diferença nenhuma, né? Então, isso agora são os meus filhos chegados, né? Lá na nossa instituição, que a gente na fazenda, que ficam lá um tempo e vão aprendendo, e depois vão saindo. Aí eu estava fazendo essa... Jonathan estava me ajudando, né? Ele passou lá e falou, eu não vou estar também lá na imagem lá. Aí eu falei, não, Jonathan, vamos colocar você aqui também, né? Porque Jonathan passou um tempo com a gente lá também, né? Enfim, isso também é um processo o quê? Natural. Eles vão passando, vão aprendendo. E são também o quê? Flechas que vão estar espalhando essa mensagem aí em todo o mundo, né? E eu queria ainda deixar um outro texto com vocês. Já me falaram ali que eu só tenho 15 minutos. Você sabe, né? O texto é o seguinte, Ciência do Bom Viver, capítulo 194, imagino que vocês conhecem. Olha lá, 15 minutos, só tem. Diz o seguinte, necessitam-se famílias missionárias que se estabeleçam em lugares incultos. Famílias o quê? Então, primeira coisa, gente, o grande objetivo da gente sair para o campo é ser um missionário. E diz o seguinte, que agricultores, financistas, construtores e os que são hábeis em várias artes e ofícios vão para os campos negligenciados para melhorar a terra, estabelecer indústrias, preparar lares modestos para si mesmos e ajudar os seus vizinhos. Veja que tem objetivo, não é para você ir na ociosidade, fica lá. Não, é atividade, é ação. Melhorar as condições, melhorar seus vizinhos, construir indústria, é viver desse jeito. Ser uma bênção naquele lugar ali, tá certo? Por favor. E olhe, vocês ouvindo essa história toda, imagina, eu fico pensando, gente, já está tarde, eu agora já tenho os cabelos brancos, eu às vezes já estou aposentado, eu já não sou mais um jovem. Outros falam assim, eu não tenho recursos, outros falam, eu não tenho habilidade. Como é que esse negócio vai ser feito mesmo? Não sei, mas temos uma promessa. A graça divina amplia-lhes e multiplica-lhes as faculdades. Ampliar e fazer o quê? Você sente que não tem habilidade? Acredite nessa promessa, que a graça divina pode fazer isso. Viu, Vitor Silva? A graça divina
pode fazer isso. E toda a perfeição da divina natureza, olha que coisa, e toda a perfeição da divina natureza faz o quê? Lhes acode em quê? Em auxílio na obra de fazer o quê? De salvar almas. Lembre-se, todo esse movimento ele tem uma função. Qual é a função? Se a gente for fazer todos esses movimentos só para a nossa atividade egoísta, esqueça, fica onde você está. Me acode aqui. Você já viu alguém falar assim? Quando alguém pede, me acode, é por quê? Ou porque está com uma coisa quente na mão, porque está com peso que não está aguentando mais, é ou não é? Então, quando você tiver dificuldade, rogue, me acode. E a graça divina vai te acudir e vai te ajudar. Gente, olhe, acompanhe as histórias bíblicas. As pessoas tinham que ir, marchem. Diga ao povo que faça o quê? Marche. O mar só se abre quando a gente toca o pé. Se nós ficarmos esperando para termos esses resultados, para termos uma fazenda produtiva, para produzir, esperar que as portas se abram, sem eu marchar, esqueça. Mediante a cooperação com Cristo, somos o quê? Completos nele e em sua fraqueza humana, habilitados a realizar os feitos da onipotência. Os feitos da onipotência. Quais foram os feitos da onipotência que nós estudamos aqui hoje? A criação de todo esse universo, o domínio. E lembre, nós somos dotados com um poder não tão diferente do dele. E com a graça que ele nos coloca, podemos fazer. Quando eu vejo Joy falando que ela quer atingir aquele globo inteiro, eu falo, cara, ele pode. Talvez uns tenham sonhos desse tamanho, outros tenham sonhos de ter uma finca. Uma finca? Uma finca, né? Uma fazendinha ali e tal. Mas se faz direitinho, aquilo vai ser uma bênção para si próprio, para a sua família, para os seus vizinhos, para o seu entorno, para tudo. E vamos, com a graça de Deus, estamos cumprindo a nossa função nesse momento da história da Terra. Então, meu irmão Isaac, aqui é de vida, não é só agricultura, não é só agricultura, é apenas um ponto em todo esse processo, né, do reino de Deus aqui nesta terra. Só que é um ponto central, no qual você transita e caminha por os demais. O meu desejo, meus queridos irmãos, é que possamos confiar nas promessas de Deus, que a sua graça está disponível para todos nós. Amém. Então nós vamos orar, não é? Eu quero quebrar o protocolo aqui, tá? E vou convidar os irmãos a se ajoelharem para a gente fazer uma oração de joelho. Nosso Pai do céu, nosso Criador, ouvindo aqui as Tuas palavras e os Teus conselhos, ficamos extasiados com tantas possibilidades. E, ao olhar para frente, a gente vê que as coisas não são fáceis. O caminho ele tem empecilhos, né? O caminho ele tem uma série de dificuldades. Às vezes, são nossos pensamentos intransponíveis até. Mas Tu que criaste todo esse universo, que do caos, né, evocou a vida, evocou a beleza, a perfeição, que nos criou e que nos dotou de uma natureza parecida, né, semelhante à Tua, e deseja que possamos expressar todo o Teu caráter hoje neste mundo que a gente vive. Rogamos, Pai do céu, que Tu realize em nós as Tuas promessas. Está aqui neste momento, nesta congregação, os Teus filhos estão aqui porque estão desejosos de aprender de Ti e cumprir a missão e a função nesse momento da história desta terra. Então, mais uma vez, rogamos a atuação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, nos capacitando, nos motivando, nos animando, abrindo as portas, abrindo o rio para que possamos passar.
ser com toda a programação que ainda continua neste sábado, que possamos regozijar-nos nas tuas bênçãos por Cristo Jesus. Amém.